E o nosso primeiro convidado do Escolha Escola já está aqui com a gente, é o psicólogo Guilherme Davoli. Prazer enorme. Obrigado pela participação, por ter aceitado o convite do nosso projeto. Eu que agradeço, primeiro porque eu gostei muito da proposta em si, do projeto, e segundo porque é um prazer enorme poder trocar ideia com as pessoas e saber o que elas estão procurando e dentro do possível poder auxiliar. Definiu a expressão dos jovens superprotegidos e a gente vai conversar aqui a respeito disso. Será que hoje os nossos filhos não estão vivendo numa redoma muito grande, estão recebendo uma proteção muito grande das famílias e, de repente, lá na frente do mercado de trabalho não vão enfrentar uma certa dificuldade? Esse vai ser o nosso tema central da nossa conversa. Sim. E eu começo perguntando para o psicólogo Guilherme Davoli, que também é orientador vocacional, né, se essa figura do jovem superprotegido, ela está aparecendo cada vez mais. Você constata que essa é uma preocupação? Eu acredito que é mais que isso. Quando a gente fala de superproteção, não é nem aparecer mais, ele está se tornando a maioria, ele está se tornando o lugar comum. E eu acho interessante os pais observarem que superproteção não quer dizer que alguém é mimado, né, que é uma expressão antiga, em que a gente não deixa fazer nada, né? Então, o mimado de antigamente, década de 70 e 80, era aquele que a mãe levava o leite na cama, que não deixava sair sem blusa porque estava frio, que não deixava ele aproveitar a vida, mas ele queria aproveitar a vida, e não deixava porque tudo era muito perigoso, tá? Então, aquilo infantilizava claramente aquele jovem menina ou menino, tá? O que a gente observa hoje é muito a presença do medo. Então, são famílias com muito medo dos perigos da rua, que vai desde o sequestro até coisas que pode ouvir, riscos de drogas, visões diferentes de mundo, conflitos religiosos, étnicos, tá? Então, diante de todo esse medo, as famílias começaram a fugir para buscar uma situação protetiva para elas, em primeiro lugar, né? Então, eles começam a ter projetos bem definidos. Olha, meu filho tem que estudar aquele curso, aquele outro curso, porque esses cursos aqui vão garantir que ele vai estar protegido no futuro. Eu permito que meu filho vá para qualquer lugar. Então, é interessante do anterior, porque esse filho, que a gente chama de superprotegido, ele pode frequentar festas, ele pode chegar em altas horas, a família vai buscar ou manda alguém atrás dele e tudo mais. A superproteção é muito mais no sentido de que ele não pode sofrer, ele não pode correr riscos. Então, uma postura mais radical, que a família considera radical da escola, é uma agressão. O fato de um colega ter usado uma expressão que a família considerou um bullying, e às vezes foi meramente uma pequena brincadeira, a gente pode até diferenciar isso, é uma situação agressiva. Então, o superprotegido de hoje é aquele cara que sonha em passar 6 meses no Canadá, Estados Unidos, Europa, a família programa tudo, só que ele nunca pegou um ônibus circular, ele nunca, ou força de expressão, nunca lavou um copo, tudo mais, e a gente tem assistido muito recentemente jovens com essa programação, por exemplo, de ir para o exterior passar um período, e que a hora que está chegando no momento da viagem entra em estado de pânico, porque aquilo é um grande sonho, como se fosse um videogame, eu vou jogar. Só que aí ele percebe que é de verdade, ele vai ficar longe dos que protegem, ele vai ficar longe do mundo que ele conhece, muitos desistem de viagem, outros partem para terapia. Posso falar de 2 casos que chegaram ao local. Um chegou na Holanda, outro chegou nos Estados Unidos e pararam no aeroporto. Tiveram crises, desespero, embaixada teve que chegar. Como o senhor teve contato com esses casos? Dentro da condição de clínica mesmo. Teve que atender pessoas famílias que depois a família com essa veio situação. E a família foi com a consciência de que tinha superprotegidos esses filhos, ou não sabia realmente? Bom, retomando então, se a essas família tem famílias tinham consciência, né? E o que aconteceu especificamente nesses dois casos específicos, as famílias não tinham consciência que havia uma superproteção, porque elas falavam, mas todo mundo protege, por que meu filho é tão frágil? Né? Mas o senhor teve que falar para essas famílias que eles estavam superprotegendo? Sim, nitidamente. Eles não tinham percebido isso. E mais que isso, né? Nós precisamos que eles corram riscos. E a família tem que vencer o próprio medo dela. Então, meu filho vai ter que andar
sozinho pela cidade, ele vai ter que entrar no supermercado e fazer uma compra. Você fala, mas isso é tão comum? Não, não é comum. Como é que foram os casos mesmo, doutor? Um Foi em Amsterdã? para a Holanda e o Travou outro para os onde? Estados Unidos, no aeroporto. Os dois pararam no aeroporto. Na saída do Brasil, no Brasil. Não, lá Lá, chegou. quando Aí chegou. teve que vir a embaixada, porque travou. Eles não tinham coragem de entrar, queriam voltar, até se viravam com a língua, mas não tinha jeito. Então a embaixada tem que vir e daí a pouquinho embarcam no avião de novo e devolve para o país, né? Essencialmente medo. Então, quando a gente fala dos riscos da superproteção, a gente não está falando daquele sentido de 3 décadas atrás, em que a pessoa às vezes morava numa cidade pequenininha e o simples fato de ir para a cidade maior, ela ficava assustada, né? Não, nós estamos falando de um planeta. A gente fala de que está todo mundo extremamente sintonizado, então, o jovem de qualquer lugar, ele entende o mundo, mas na verdade é uma visão muito superficial e essa proteção, ela passa a ser um grande problema. Eu posso inclusive afirmar que o que a gente chama de adolescente hoje não está mais se encaixando naquela chamada adolescência que a gente encontra nos livros. Nos livros a gente fala adolescente, é aquele jovem que aquela criança que vai crescendo, chega uma hora ele não quer mais a proteção da família, ele encontra o grupo e junto com o grupo ele monta uma espécie de um exército revolucionário e aí eles têm com ideias novas, propostas novas e quando ele quer ajuda, ele busca ajuda no grupo. Hoje, de maneira geral, o chamado adolescente anda no grupo, mas não confia plenamente no grupo, até porque ele é educado para ter medo do que é diferente, então ele se diverte no grupo. A hora que ele tiver um problema, aí ele corre atrás do modelo adulto, que às vezes até, inclusive, muitas vezes é o professor, não necessariamente os pais, porque ele quer ser protegido de cima para baixo. E não ir compartilhando proteções. Dentro do chamado grupo adolescente tradicional, eu peço ajuda para o outro ajuda não sei quem, aí, e eu mesmo vou elaborando minhas ideias para me preparar para a fase adulta. Nós estamos meio que pulando da infância para a fase adulta. Tá certo. As atitudes dos pais não podem ser reflexo dos riscos da nossa sociedade. Sim. Que ele foi criado com uma liberdade que hoje as filhas dele não têm. E essa questão que foi levantada... É interessante quando ele fala assim, é reflexo dos medos do mundo atual, né? Sim, é reflexo. E óbvio que eu entendo que hoje eu não posso simplesmente deixar o meu filho, vamos imaginar lá de 10, 11 anos, ficando na rua, porque os perigos são muito maiores. Nós mesmos adultos, na hora de estacionar um carro, a gente presta muito mais atenção do que antigamente, que às vezes você deixava até o vidro aberto. Então, existe o risco. O problema é que eu tenho que entender qual o tamanho do risco e trabalhar o tamanho desse risco. Quando eu simplesmente pego o medo que eu tenho de um assalto, de um sequestro, de uma pessoa estúpida qualquer que venha incomodar minha família, e eu transformo aquilo num desespero tão grande que eu me fecho dentro do meu mundo, eu me fecho dentro do meu espaço, aí eu estou criando aquilo que a gente chama de redoma de vidro, né? Em que eu não vejo saída. Então, uma coisa é eu ter medo, eu tenho medo que meu filho vá naquele lugar que eu sei que é um ambiente perigoso, costuma ter brigas, tá, vamos conversar a respeito. E eu sempre parto de uma ideia, que talvez alguns pais não gostem desse pensamento, que, mas se meu filho for naquele lugar que tem um povo estranho, esse povo estranho vai fazer a cabeça do meu filho. Esse povo estranho, uma frase antiga dos pais, vai colocar alguma coisa na bebida dos meus filhos, né? Quando, na verdade, eu tenho que parar para pensar que eu venho educando meu filho vem frequentando uma escola que eu considero adequada, que pensa como a família pensa, e a partir daí eu posso imaginar que o meu filho também pode mudar esse povo, tá? Então não é fugindo do que é estranho, eu preciso aprender a conviver com esse mundo. Lógico, aquela rua é perigosa, vamos evitar aquela, mas se eu evitar todas as ruas não dá. Lógico que em determinado local, em determinado horário, há um perigo maior de eu sofrer ali. Sim, mas eu posso ir em outros horários. E eu preciso ir me soltando nesse mundo. Até porque é muito claro, especialmente nessa última década, que as empresas em todas as áreas não contratam mais o melhor aluno da universidade, né? Eles não contratam aquele cara que traz um super currículo. Aliás, eu não conheço nenhuma empresa que pega as notas do aluno da faculdade para saber se ele vai ser contratado. As empresas hoje, elas sentam, conversam, debatem e quer ver se o filho, aquele rapaz, tem jogo de cintura, se ele sabe dialogar, se ele sabe pensar sobre problemas, se ele é capaz de dar uma opinião, tá? Então, essa experiência você não aprende
dentro de casa simplesmente seguindo um padrão de pensamento do pai e da mãe. Eu tenho que experimentar os outros padrões, do professor ABC, dos meus colegas, do pessoal do futebol, do pessoal não sei de onde. Aí eu tenho uma visão de vários pensamentos, isso vai me amadurecendo para eu poder chegar nessa empresa com o meu diploma, com a minha experiência, mas principalmente com essa postura que envolve network e várias adaptações. Agora, doutor, eu fiquei curioso com o desdobramento daqueles 2 casos lá. Como é que o senhor conseguiu lidar aí com essas famílias que os filhos... Foi intercâmbio? Foi intercâmbio? Os dois eram intercâmbios. Os dois eram intercâmbios. Os jovens travaram quando chegaram nos países de origem. Travou, medo do novo. Lhe procuraram na sua clínica. Isso. E como é que se desenvolveu esse Tá, a gente não pode estar tratando de detalhes, tá? Mas essencialmente o que foi mostrado é que, por um lado, você tem que trabalhar a insegurança desse jovem, e por outro lado, você precisa trabalhar os medos da própria família. Então, é fundamental que nesse processo eu trabalhe o medo da família, o medo de uma família que eu estou falando de um jovem de 17, né? E que a gente encontra hoje até nos mais velhos. Então, a família vai ter que abrir espaços, para esse filho experimentar as situações, para ele trocar ideias. Então, você tem um processo que nesse caso foi terapêutico, mas necessariamente não tem que ser, tá? Um processo em que ele vai aprender a ver o mundo de vários ângulos. Porque você tem medo quando você olha o mundo sempre pelo mesmo lado. Qualquer coisa diferente te apavora. Quando você olha o mundo, você olha as pessoas e tenta entender isso de vários ângulos, é mais difícil de você se assustar, porque você já está preparado para novas versões, tá? As coisas caminharam muito bem. Um deles, passado 1 ano e pouquinho, acabou indo embora para um outro país, foi para a Austrália, e acabou ficando uma temporada, as coisas caminharam bem. O segundo, o tempo que esteve com a gente, depois eu não sei se ele continuou, mas ele estava mais tranquilo, a ponto de ele vencer um outro medo, que era o medo de tirar uma carta de motorista, que era uma coisa que é tranquilo, sim, é tranquilo, mas para ele era um problema, porque o pai era perfeccionista e o pai exigia que ele fosse extremamente pontual. Ele tinha que tirar carta na primeira tentativa, ele tem que ser um sucesso. Se o melhor motorista soubesse fazer a temida baliza de primeira. Então o medo de errar era terrível. E isso acumulava, aquela história daquele pai que quer o curso certo e tudo Doutor, mais. acho que as perguntas estão começando a chegar aqui com a nossa interatividade. Eu vou pedir até para a Ana Carolina me chamar aqui. Vai interrompendo. De costas para ela aqui, e as perguntas estão chegando. Pode chamar a gente. Agora a Sonali, ela é professora e ela está falando que ela tem uma filha de 15 anos e que às vezes ela acha que ela cobra muito a filha. Fica muito atenta às notas, às amizades dela. E que ela fala que ela quer o melhor para a filha dela, mas que é difícil deixar a filha ir. E ela diz que gosta muito das lives do Guilherme e que tem ajudado muito ela. Olha, opa, que bacana o retorno aí, doutor Guilherme. Já conhece. Legal, isso é muito bom. Ó, uma questão muito clara. Dizer que nós temos que perder o medo enquanto pais, aí é uma balela da minha parte. O mundo realmente está apresentando um monte de problemas e nós não fomos preparados, os filhos não vêm com um manual de instrução, então nós temos medo do mundo e a gente quer buscar o melhor para os filhos, para a família como um todo. Tudo bem. Agora, eu preciso compreender, isso é estranho, mas é fundamental, que pela lógica da vida, os mais velhos morrem primeiro. Quer dizer, eu vou morrer e a minha filha vai ter que se virar. E às vezes a gente trabalha muito com a ideia de que eu sempre vou estar do lado, eu sempre vou proteger. Tanto que hoje nós falamos de adolescência de 25, 26 anos. Porque a gente falava de 16, 17 anos. Tá? Por que eles continuam adolescentes? Porque eles vão ter que tomar decisões. Hoje a gente presencia situações em que os pais são chamados na universidade para ir discutir problemas de comportamento do filho na universidade. Eu dei aula em universidade por mais de 2 décadas e eu não me lembro de pais indo discutir problema de comportamento de filho. A propósito, doutora, eu recebi um depoimento no programa que a gente tem na Tati FM, sim, de um professor da USP de Ribeirão Preto, professor de doutorado, que disse que foi procurado por um pai de aluno para perguntar como o meu filho está indo. Exatamente. No curso de doutorado. Uma situação que até um tempo atrás seria inimaginável, é fruto do que a gente está vivendo hoje. Totalmente. Agora, por que esse pai foi lá? Porque esse pai não desenvolveu uma linha de diálogo com o filho
e falar, cara, nós já conversamos, eu disse o que eu penso, você está numa idade de saber o que você pensa, agora vai. Posso até dizer para o meu filho, olha, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, vem, mas vá, né? Então, para sonar ali, e para as pessoas que estão ouvindo, tá, independente se a filha tem 15 anos, se tem 16 anos, se tem mais ou menos que isso, existem espaços a ser conhecidos. Não adianta eu falar assim, eu fico vigiando quem são os amigos dos meus filhos. Gente, nós estamos vivendo num mundo onde você não vigia nada, né? Você é vigiado. Então, houve um tempo em que os pais falavam, olha, está na hora de dormir porque agora a televisão não é para a tua idade. Hoje, se você falar isso para o teu filho, ele fala, ótimo, tudo bem, daí amanhã eu abro a internet e assisto o mesmo programa a hora que eu quiser, tá lá. Então não é vigiando. Não adianta falar, essa tua amiga não é de uma família boa. Ué, mas qual o conceito de família boa? Né? Nós temos que correr risco. Eu não discuto que o risco existe. E é maior do que quando eu tinha 15 anos. Mas os nossos filhos têm que ser melhores que nós. Eles têm que ter mais estudo, mais relacionamento, e relacionamento com gente diferente. Eles têm que ser mais resilientes para superar os tombos. A gente poderia falar um pouco daquele conceito, daquela expressão que já está ficando popular, que é dos pais helicópteros? Sim, eu acho que isso é fundamental. Para a gente entender essa expressão, é importante eu retomar uma coisinha que eu falei um pouquinho antes, na hora que a gente estava citando o fato de que as empresas hoje, elas não estão atrás de alguém que tem um currículo pronto, elas estão atrás de pessoas dispostas a crescer a partir das necessidades. Então, é interessante observar que a IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, quando a gente chega ali em 2010, ela solta um material dizendo que nesse futuro presente, e nós já estamos dentro dele, um jovem que saia de uma universidade, ele deve mudar de emprego de 5 a 7 vezes no espaço de 10 anos. Na hora que isso apareceu, todo mundo assustou, porque quando você pensa alguns anos atrás, o orgulho das pessoas era falar, cara, eu trabalhei 40 anos na empresa tal, eu não sujei minha carteira, só trabalhei em 1 ou 2 empresas, né? Os jogadores de futebol jogavam em um time só, no máximo em 2, tá? Mas o que está acontecendo é que os jovens já estão trocando de emprego. E aí tem 2 motivos. Primeiro, eles têm uma ansiedade de crescer tremenda, porque muitas vezes até nós pais viramos e falamos, você tem que crescer, você é bom, tem que ser melhor que os outros, você tem que ir para frente. Então ele começa a trabalhar, aí ele vê que não está surgindo a chance de crescer, ele sofre, ele quer crescer, né? Quando o crescimento naturalmente vem com o tempo, com as experiências, com as oportunidades, pode levar 10 anos, não sei quanto. Mas não é a hora que eu quero que a empresa que eu estou inserido vai virar para mim e vai me dar tudo o que eu desejo. Por outro lado, as empresas mudam de projetos numa constância tremenda, né? Então a empresa tem um projeto para 2018, que quando a gente chega em setembro, ela fala, não, para 2019 não vai ser mais isso não, nós vamos mudar aqui, então nós vamos dispensar essas pessoas, contratar outras, mudar toda a forma de comunicação, você fala, eu fui desprezado. Não, você não foi desprezado. O mundo está andando. Então nossos jovens precisam de conhecimento técnico, seja lá qual for a profissão, de um conhecimento de que mundo é esse, como é que ele funciona, e muito de não ter medo, e aí que a gente volta na história de que a superproteção gera medo, não ter medo de encarar a novidade, porque a novidade hoje é absolutamente parte do cenário, né? Há alguns anos atrás uma novidade surgia a cada 15 anos e hoje ela surge toda semana. Quando a gente vai para a expressão pais helicóptero, é aquele pai que fica rodando em torno do filho, ele está ali gerando cobranças para o filho se sentir protegido. Então ele gera a cobrança, o filho conseguiu, tá bom, não conseguiu, deixa que eu faço. Então ele está garantido. Eu estou educando na contramão do que o mercado, e quando eu falo mercado é todos os mercados. Os chamados profissionais liberais, eu inclusive, psicólogos, médicos, dentistas, advogados, a gente fala, profissional liberal, ele toca a vida dele do jeito dele. Hoje já não é mais não. Você tem que fazer parceria com outras profissões, você tem que se envolver com outras ideias, e a partir daí, será que eu estou preparando meu filho, ou eu estou desviando meu filho do mundo que está aí na frente? Certo, doutor. O programa começa a esquentar e as perguntas e participações já estão chegando para a gente, Ana Carolina. Então, o Júnior Galvani tá dizendo que o Guilherme tem razão, e que os pais buscam dar tudo nas mãos dos filhos, mas que no mundo, assim como no mercado de trabalho, eles precisam ser independentes e proativos. Um abraço para o Júnior Galvani. Mais participações aí? Então tá bom, a gente continua esperando então as participações, comentários, perguntas
para o psicólogo Guilherme Davoli, que está participando desse programa de estreia do Escolha a Escola. Acabamos de falar dos pais helicópteros que ficam Eu até gostaria de circundando. pegar esse gancho e pegar o que o Júlio colocou, né? Ele fala assim, a gente dá muito para os filhos, né? O problema não é o que a gente dá para os filhos, o problema é o que a gente não cobra dos filhos, né? Porque se você quiser dar presentes ao teu filho, se você quiser oferecer coisas acima de uma determinada situação, tá, se você acha que é possível, tudo bem. Só que meu filho tem que entender que as cobranças são em benefício do crescimento das competências dele. O ser humano hoje precisa despertar. Só fazendo um parênteses, a gente recebeu uma participação de uma internauta aí que estava preocupada justamente com a questão da cobrança, que ela achava que cobrava demais. Isso, anterior. Então a gente parece que temos um limite aí, né? Entre ofertar demais e cobrar demais. Eu acho que esse é um deles. Estabelecer essa linha aí. Quando ela colocou, ela falou em cobrar notas, cobrar resultados. Tá? Eu acho que a questão não é cobrar nota, eu preciso cobrar responsabilidade. Porque eu conheço gente que não estuda nada e tira nota. E eu conheço gente que estuda muito, se esforça muito, mas por determinadas dificuldades específicas não consegue atingir o resultado. E a gente fala, pô, mas essa criança, esse adolescente aí, ele precisa de um castigo, porque ele não tirou nota. Não, peraí, se ele estudou, ele não tem que ter castigo, ele já foi castigado pela nota. Ele precisa aprender a estudar, ele precisa aprender a se organizar, e talvez na correria das escolas ele não desenvolveu essa habilidade de como se organizar para o estudo. Quando eu falo em cobrança, então não é cobrar a nota ou somente o resultado, mas eu preciso cobrar decisões, atitudes. Né? Você falou que ia fazer isso, por que você não fez? Né? Nós combinamos determinadas coisas do dia a dia. Olha, eu vou cuidar disso, você cuida daquilo, avisa fulano de tal, tá? Você combinou com o professor que vai entregar o trabalho, agora você quer que eu ligue para ele, para falar que você estava doente e não vai dar para entregar? Você acha que os pais têm uma espécie de medo de fazer esse tipo de cobrança, às vezes, do que é pré-estabelecido, de algumas atividades? Eu acredito. Meu filho, você vai lavar a louça, aí o filho não lava e o pai não cobra. Como é que se estabelece? Existe um fato muito maluco, né? Quando você tinha 10 filhos, 12, né? Não nós, mas os nossos antepassados tinham. Então o negócio é o seguinte, você dava uma regra geral e não dava para ficar discutindo muito, porque era muito filho para discutir, né? É verdade. Como hoje a gente tem um filho, às vezes a gente tem 2 únicos, porque você tem filhos com 7 anos, por exemplo, de diferença, são 2 filhos únicos, não tem nada a ver com o outro. Quando forem adultos vão chegar mais perto, mas quando eu penso um de 7 e um de 14, são 2 mundos, né? Então nessa questão do filho único, e eu tendo que trabalhar muito, e minha esposa tendo que trabalhar muito, e a gente fala, pô, a gente não tem tempo para os filhos. A hora que eu vou ter tempo, eu vou brigar com meu filho, a hora que eu vou ter tempo, eu vou discutir com ele, então eu prefiro levar na boa. Então, os pais têm medo de ser mal avaliados pelos filhos. Os pais têm medo de uma reação do filho, tipo, você não faz por mim, coisas desse tipo, tá? Típico aí de novela, tá? Quando, na realidade, se os pais estão trabalhando mais do que era o comum, eles simplesmente estão trabalhando porque há uma necessidade. Isso é um dos medos que nós temos na sociedade. Está mais difícil, então a gente trabalha muito mais, os custos são muito mais complexos. Então eu não tenho que virar e falar, não, eu só vou ter 1 hora com meu filho hoje e eu vou falar de um problema? Sim, você vai falar de um problema. Agora aprenda a falar. Toda vez que você chega para alguém de frente batendo, você acabou de anular a pessoa, ela não vai te ouvir. Ou ela vai bater contra ou ela vai te ignorar. Então eu preciso primeiro valorizar, primeiro perguntar como é que foi o dia, primeiro vamos falar de um assunto agradável verdadeiro, não é para inventar um assunto agradável. Vamos nos organizar. Opa, vamos pensar aquele problema agora? Porque depois que a gente abriu o diálogo, né, isso nem é só com filhos, até dentro de uma empresa, eu abro o diálogo e mostro que eu estou gostando das coisas, mas nós temos algo aqui a resolver, essa pessoa me ouve. Quando eu chego e falo assim, não aguento mais isso que você faz, pronto, já não ouve mais. E aqui nós vamos ter um conflito. Então os pais têm muito medo dessa diretividade, quando na realidade o que eu preciso é ser claro, objetivo, usar as palavras, não precisar erguer voz, porque nós não estamos numa briga, nós estamos buscando aquilo que é melhor para o filho. Né? A crítica dada ao filho é em prol dele e não contra ele. A respeito dos pais que têm essa dificuldade de fazer a cobrança, né? Isso. Será que vem também de uma geração anterior que era muito cobrada, onde as regras eram muito fortes? Sim. E a outra questão também que me ocorre é que a gente ouve muitos comentários de pais dizendo assim,
eu vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive, Sim, eu vou dar para o meu filho. Passa por aí, doutor? Sim, sim. Eu acho que, inclusive, essas expressões, elas batem com algumas expressões que me incomodam muito pessoalmente, né? Nem como psicólogo, quando alguém fala assim, eu já trabalho há 30 anos, estou cansado, né? A vida inteira trabalhando, como se trabalhar 30 anos fosse uma eternidade. Na verdade, trabalhar você está tendo a oportunidade de descobrir suas habilidades e desenvolver, né? Não sou contra a aposentadoria, não é isso não, mas eu tenho que partir da ideia que as pessoas que falam, não vejo a hora de parar de trabalhar, e realmente param tudo, elas deprimem. Eu conheço pessoas que não, eu vou parar de trabalhar porque eu vou trabalhar com outras coisas, remunerado ou não, isso é o de menos, mas eu quero produzir, o ser humano é um ser que produz, é diferente de um gato ou de um cachorro que simplesmente levam a vida, o ser humano não é assim. Ele produz e quando ele produz ele vai se reconhecendo, né? Então quando a gente vai para essas expressões, eu vou dar para o meu filho o que eu nunca tive, mas a tua vida foi tão ruim mesmo? Ou, porque você andava a pé, um amigo tinha carro, aquilo era um sofrimento, mas você não lembra que tinham coisas que você conseguia que teu amigo não conseguia. Você não lembra que você era valorizado por outras coisas. Então entrou-se num processo de uma quebra, uma ruptura muito grande, tá? E essa ruptura abre espaços para questões religiosas, sexuais, um monte de questões. Então, meu filho tem essas liberdades todas, ele tem que ter, porque eu sofri porque eu não tinha. Tá, só que, de repente, você adulto hoje tem a liberdade, mas não sabe usufruir dela. Por que eu vou achar que eu dando liberdade ao meu filho? Para ele simplesmente seguir o caminho que quer e não experimentar tudo para tomar uma decisão depois? Por que eu acho que ele vai escolher o primeiro caminho e vai ser o caminho certo? Tanto que hoje nós temos como o maior vício, já supera a questão de uso de drogas, de álcool, a dependência de videogame e a dependência de internet. E a gente fala, mas isso tudo bem, isso não é droga. Como não é droga? Se tem gente perdendo emprego, se tem gente abandonando estudo, inclusive abandonando escola, se já existem hospitais no estado de São Paulo se especializando para atender esse tipo de dependente, e pessoalmente eu te digo que é mais difícil tirar alguém da internet e do videogame do que de algumas drogas. Então, todos esses conflitos, eles são muito pesados, eles vão pegando as pessoas e a gente fica no discurso antigo. Mas eu não tive, eu jurei que eu ia dar para o meu filho. Eu acho que o pai, quando fala isso, ele está jurando que ele quer que o filho se dê bem na vida. E se você quer que teu filho dê bem na vida, ele tem que ter um olho clínico para entender que hora que fala, que hora fica quieto, que hora que troca ideias. Ele tem que tomar decisão a hora que alguém fala, olha, o negócio é o seguinte, tem isso, isso e isso, o que você quer? Porque não vai dar tempo de ligar para o pai, para a mãe, nem perguntar para a namorada o que eu quero agora. Certo. Sou eu. Que a gente associa esse tema do coaching vocacional ao nosso tema aí, que são os jovens superprotegidos. Quando a gente Tem fala como estabelecer uma relação? Sim. Quando a gente fala do coaching, ou a gente fala da orientação vocacional, o que nós estamos fazendo é um trabalho que é necessário justamente porque os jovens não estão tendo a oportunidade de realmente saber o que existe depois do ensino médio, né? Então, o que acontece? Você nasce e hoje em dia, lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, você já vai para uma escola. Pode ser que você fique na mesma escola até terminar o 3º ano do ensino médio. E nasce na melhor maternidade, Sim. mora num condomínio fechado, super protegido. Sim, que aliás é interessante, porque eu tenho falado muito sobre isso, os condomínios fechados estão ficando com as piscinas vazias. Porque as pessoas estão num condomínio fechado, que tem quadra, que tem campo, que tem piscina, mas eles estão dentro dos quartos. Então, não é nem lógica de condomínio, na verdade, eu continuo no quarto. O condomínio... O senhor percebe? Não, eu tenho esse comentário diretamente. Na sua clínica? De porteiros. Não, é porteiros de condomínio que falam, cara, é um absurdo, não tem lugar para estacionar e a quadra está lá. Ela fica lá e não vai ninguém. Quem é que joga futebol? Os mais velhos, né? Cara de 30 anos, para que no final de semana tenha uma folguinha. Quem vai para a piscina? Algumas mães vão para a piscina, crianças muito pequenininhas, que às vezes ou a mãe ou a babá ou alguém leva na piscina. Tá, e onde estão os adolescentes? Não sei, eles não estão aqui, tá? Agora, por que a questão do coaching ou da orientação vocacional pega força? São coisas que existem há muitos anos, a expressão coaching um pouco mais atualizada, tá? Mas elas não tinham essa importância tão grande, porque era natural que você crescia numa cidade X, né? Então vamos pensar lá em Santa Maria, que você falou do Rio Grande do Sul, e de repente o jovem de lá, ele olhava que faculdade tem. Tem as daqui, tem da região aqui,
Dá para ir para Porto Alegre? Não, minha família não consegue manter. Então a minha escolha tem que ser aqui. A escolha, ela não estava ligada a olhar o Brasil, tá? Eram poucos cursos, talvez você tivesse 20 e poucos cursos e ficava meio que por ali. E inclusive, se você não quisesse fazer faculdade, também era uma opção, você fazia outro caminho. Hoje a faculdade se transformou numa quase obrigação, tanto que estar formado na faculdade é um belo passo, mas não resolve muito, porque tem que fazer especialização nisso, MBA ali, alguns casos de mestrado. Tá? Então, ele vai procurar a profissão normalmente no 2º, 3º ano do ensino médio. Ele ouviu falar da profissão do pai, da mãe, mais umas 3 e não sabe mais nada. Só para acrescentar, doutor, as estimativas dizem que o número de opções de curso hoje chega a 280 o número, olha, o número que eu tenho cursos. Assim, meu conhecido, eu tenho 198, mas eu tenho certeza que tem isso. Eu vi recentemente numa palestra, essa semana, na FAAP, que eu fui conversar com os professores, com os alunos lá, e eles me disseram que a gama de opções chega a 280. Porque o que está acontecendo é que muita coisa, né? Muita dentro opção. De um leque, né? Quando você fala, por exemplo, da área de tecnologia da informação, vai abrindo cursos novos, né? Você fala, mas precisa de tanto? Cara, precisa, porque são muitas vertentes, né? Então, para um jovem que nunca parou para pensar a respeito do assunto, chegar diante de um leque tão fantástico, ele quer mais é que alguém decida. E às vezes é legal para ele, não estou falando que são todos os jovens, tá? Às vezes é legal ele falar, deixa o meu pai escolher. Por quê? Porque se ele escolher a ideia errada, a culpa é dele. Mas se eu escolher errado, depois vão jogar na minha cara que, por que você foi fazer esse curso, né? Então o medo de errar também interfere. Aí, o trabalho de coaching, que é um trabalho de orientação via treinamentos, via percepção de algumas habilidades e comparação ali com as possibilidades profissionais, lembrando que as possibilidades profissionais do jovem que vai prestar vestibular hoje, né, o dia que ele estiver se formando, talvez alguns cursos tenham desaparecido, tenham surgido outros. Então eu não sei quais serão lá na frente. Aliás, pode desaparecer inclusive o dele, né? Então tem toda essa gama de coisas. Então é bacana que você tenha pessoas para te ajudar a orientar, mas seria muito melhor que os próprios pais, quando pegam o filho bem antes, lá nos seus 12, 13 anos, dessem aos filhos algumas informações claras. Por exemplo, a família tem um sítio, tem uma fazenda, tá? A gente vira e mexe, vai lá para pegar uma piscininha, um churrasquinho e vai embora. Ninguém foi ver, tá, para que serve isso? Né? O que é plantação de soja, o que é criação de gado, por que tem galinha aqui, se vende, se não vende. Então quando você fala assim, mas eu queria que meu filho gostasse para tocar os negócios da família, mas você só mostrou a piscina e a churrasqueira. Como é que ele vai gostar de ser agrônomo se ele parte da ideia que você chega em casa do trabalho e fala, estou cansado, não aguento mais trabalhar, o governo não sei o quê, papai. Então os pais, quando criticam o próprio trabalho, eles fazem os filhos fugirem daquilo. E isso é muito comum? Eu acho que é o mais comum. Aliás, uma coisa comum aqui no Brasil é a gente tomar café da manhã falando assim, nossa, mais um dia terrível, mais um dia de não sei o quê, blá, blá. E aí você fala pro filho, vai estudar para você se dar bem. Você fala, mas você estudou, tá reclamando? Você estuda e reclama, cara, cadê a lógica disso, né? É uma conversa que falta um pouquinho de lógica. Exato, né? Então vamos parar pra pensar, cara, você quer teu filho estuda? Então fala para ele que tudo que a gente tem na casa, né, 2 TVs, papá, é porque estudamos, é porque valeu a pena estudar. Mas eu viro e às vezes falo assim, mas traficante ganha dinheiro não sei o quê, político rouba não sei aonde, e a gente que trabalha aqui não tem nada. Não tem nada como? Tem 2 carros na garagem, tem uma casa de aluguel, tem não sei o quê. Você fala, pera um pouquinho, se você não mostrar isso pro teu filho, ele vai... Claro que ele não vai querer saber. Não vai. E você fez propaganda do tráfico de droga ainda, quer dizer. Sim. Então ele vai falar, aquilo lá é mais fácil, né? Então, a questão da orientação vocacional, do coaching, extremamente interessantes. Porque está faltando um diálogo desde mais cedo, em que eu vou apresentando, sabe? Eu tenho um amigo que é advogado, meu filho está ali na sala, a gente está conversando, daqui a pouco eu falo para o meu amigo assim, conta para ele lá o que você faz como advogado, e o cara conta, né? E olha, uma coisa muito interessante, bons profissionais adoram falar das suas profissões, adoram. Eu falo muito isso para estudantes. Falei, cara, você está interessado em engenharia? A tua dúvida é mecatrônica, elétrica, eletrônica ou mecânica, industrial, desculpa. Sabe, eu estou em dúvida. Cara, vai numa empresa grande. Chega lá e fala, cara, estou fazendo aqui ensino médio ou cursinho. Eu estou em dúvida disso, eu queria conversar com alguém, eu quero ver. As empresas, de maneira geral, elas vão marcar uma hora. Elas querem que você vá lá,
ver como é que funciona essa área, como é que funciona aquela área, o que faz aqui. Eles querem que você goste daquilo. Se você não tiver grandes empresas, vai numa faculdade, conversa com o coordenador, fala, eu queria ter uma ideia de o que esse curso faz. E eu conheço coordenadores, fala, cara, vem um dia que está tendo aula, eu deixo você assistir uma aula, ir lá no laboratório. Aí ele vai começar a ter uma certa paixão por alguma coisa lá da frente. Aí é interessante essa questão também, né? O senhor estava falando aí da questão do vício em videogame, em jogos eletrônicos, e o papel das redes sociais não é só maléfico, não é só pernicioso, né? Não, cara, as o redes que a gente sociais... está fazendo aqui talvez contribua aí para muitas famílias, para muitos jovens poder esclarecer algumas questões, não é? Exato. Eu já vi pessoas falando que rede social é coisa do demônio, né? E eu parto de um princípio muito simples, eu parto do princípio de que tudo que existe na humanidade é coisa de Deus. Você ser viciado em uma dessas coisas é coisa do demônio, né? Por quê? Uma coisa é você tomar uma cerveja, outra coisa é você ser dependente da bebida. Uma coisa é você gostar de fazer festa, outra coisa é você não conseguir viver sem festa. Uma coisa é você estudar, que é ótimo. Outra coisa é você ser viciado em estudo, isso é uma doença também. Como ter o viciado em trabalho, tá? Então, tudo é de Deus. As redes sociais, elas são extremamente benéficas, elas têm facilitado 1 milhão de coisas. As novas tecnologias, as startups que estão surgindo, as possibilidades que a medicina está tendo. Eu estive vendo alguns documentários mostrando o nosso celular servindo de intermediação direta com o médico, inclusive a partir de alguns aplicativos, isso para daqui a pouquinho, né? Poder o médico saber como é que está a minha pressão, um monte de coisa, sem eu sair da minha casa, né? Então, tem uma série fantástica. E você por aí, entrando no arroz com feijão, você encontra amigos, revê pessoas, troca ideias, faz um network que profissionalmente pode te provocar muitas coisas boas, tá? Agora, quando eu uso a rede social para simplesmente ser mais um fofoqueiro, para simplesmente fazer aquilo que a minha tia chata fazia, que é ficar falando mal dos outros, que é para simplesmente fazer críticas à política, achando que quando eu estou ali, eu fui o cara eleito pela humanidade para ser o verificador do que é certo ou errado, pô, aí eu sou um dependente e eu estou me vendo na posição de Deus, né? Porque o que eu falo, os outros têm que aceitar. Então, rede social, ela é em prol da sociedade. Pessoas doentes mentais quebram isso e disturbam isso. Doutor, uma questão pertinente ao tema que a gente vem tratando aqui, que é dos jovens superprotegidos, né? Morou no condomínio com a maior proteção possível, teve a melhor escola fundamental, a primeira parte do ensino fundamental, a segunda, o melhor ensino médio, a melhor faculdade, e aí chega a hora de trabalhar e tem um abismo, né? Porque precisa bater o ponto, precisa obedecer o chefe, precisa ir tirar um xerox, precisa ir... Sim. E aí esse jovem pode se deparar aí com uma realidade muito diferente de tudo aquilo que viveu durante 18 anos, 20 anos, vamos dizer assim. O senhor indicaria, por exemplo, assim, uma atividade que pudesse aproximar esse jovem do que é o mercado de trabalho durante o estudo? Sim. Até um estágio, um trabalho, isso aí. Como é que o senhor vê Pessoalmente, essa aproximação? eu gostaria muito que todo jovem que está fazendo ensino médio, mas até dentro da lei isso não é possível, né? Que ele tivesse uma experiênciazinha, tipo, uma tarde por semana dentro de uma empresa, trabalho voluntário. Existem algumas escolas, na Europa isso é muito comum, mas aqui mesmo onde nós estamos... Uma tarde. Uma tarde. Já ajuda. Experimentar aquilo, sabe? E de preferência não na família, tá? Quer dizer, se a família tem uma empresa, de preferência numa outra, porque senão na empresa da família você está meio que protegido ali de uma situação, tá? Mas se for na da família, acaba ainda sendo melhor do que simplesmente não fazer nada. O que ele vai aprender lá? Cara, ele vai aprender os limites que o mundo oferece, não é nem só do mercado de trabalho. Cara, quando eu abuso do trânsito, eu sou multado, é simplesmente assim. Só que quando eu abuso na escola, às vezes a escola me protege e os pais protegem. Mas quando eu faço qualquer coisa errada lá fora, ninguém me protege. Eu vou ter que aprender a conversar e resolver isso. Então, eu acho que essa experiência é muito legal. Existem algumas escolas que estão fazendo propostas interessantes de trabalhos voluntários, ou com crianças carentes, ou com idosos, ou instituições de caridade, porque também isso é uma experiência, essa coisa do servir ao outro, que pode ser dentro de uma empresa, tá? Pode ser dentro de uma instituição, mas você fala assim, mas para ele aprender a ser bom? Não.
Nós não estamos discutindo bondade. É para ele simplesmente ir descobrindo que ele tem outros potenciais. Ele não é uma maquininha de história, matemática, inglês, física, ou ele não é simplesmente um grande atleta, um grande músico. Não, ele tem um monte de potencial. Agora, se eu nunca passo para ele que eu preciso que ele me ajude em certa coisa, talvez ele nunca descubra que ele é capaz de fazer aquela coisa. Que é, olha, conversa lá com o teu primo que está chateado, né? E talvez ele só conhece o primo e, tudo bem. Não, mas o primo hoje está com problema, conversa com ele. Doutor, até as relações interpessoais, né? Eu vi recentemente de um amigo aí que trabalha numa empresa que exige um certo nível de estresse nessa empresa, em que em determinados momentos o bicho pega, né? A coisa fica mais corrida. E esse amigo se pediu com uma certa veemência ao estagiário, por favor, traz rápido aí o que eu estou precisando. Foi interpelado pelo estagiário, não gostei do jeito que você falou comigo, né? Então, esse tipo de experiência que o jovem pode vir a participar, até para ver que o mundo, às vezes, ele nem sempre é tão educado quanto a gente gostaria, né? E aí, no caso, não é nem falta de educação. A pessoa está fora do ritmo comum. Eu tenho que entender que ela está fora do ritmo comum, que é diferente de eu ter um chefe estúpido, agressivo, que assedia pessoas. Muito diferente do assédio. Completamente, nós estamos falando de situações específicas, né? Olha, um momento de tensão, uma coisa que ocorre. É uma coisa fantástica. A sensibilidade, ela está diretamente ligada à criatividade. A sensibilidade te permite interpretar, desenhar, pintar, escrever texto, fazer música, um monte de coisa. Só que quando eu tenho a minha sensibilidade exacerbada, eu sou vítima de qualquer coisa que dê errado, né? Então, o simples fato de eu estar muito sensível e um pernilongo me picar, eu vou falar, por que comigo? Né? Eu começo a achar que o mundo tá contra. Mas, na verdade, o mundo é assim. O mundo é um lugar onde existe muita gente, todas com interesses pessoais, e que elas vão se esbarrando. Né? O cara que bateu no meu carro, não é porque ele é um louco ou queria bater, ele estava distraído com alguma coisa, ele tinha alguma coisa atrapalhando, né? O Rubem Alves tem um texto interessante que ele fala sobre criança, mas eu vou falar como pessoa, para saber por qualquer idade. Ele fala assim, não existe pessoa distraída, existe pessoa atraída por outro mundo, tá? O que, em outras palavras, quer dizer que não é que o cara não está prestando atenção em você, a hora que falou bravo com você, cara, ele está com a cabeça em outro lugar. E se quando eu tinha 15 anos, eu vivia com a cabeça em outro lugar, mas era meia dúzia de assuntos, hoje, com uma certa poluição de informação, um jovem de 15 anos ele tem 200 assuntos. Um diretor de uma empresa tem 300 assuntos na cabeça dele. E não pense que é assunto só de trabalho, não. Coisinhas que ele ouviu no rádio, na TV, Então aquilo vai te poluindo. Óbvio que a chance de eu falar de uma forma inadequada com alguém pode acontecer. E o outro tem que olhar e falar, pô, ele não está bem, coitado dele, deixa ele melhorar, né? A gente só aprende a conversar conversando. Às vezes a gente reúne a família e fala, meu sobrinho está mimado, o outro não sei o quê. Mas pera um pouquinho, não é tá mimado, tu não está mimado. Onde nós podemos melhorar enquanto família, enquanto primos, avós, tá? Porque a gente fala muito de pai e mãe, mas tem toda uma grande conjuntura. E vamos lembrar uma coisa, hein? Quem educa filho hoje não é pai e mãe. Quem educa filho são as oportunidades. Então, a internet está educando os filhos. A TV está educando de alguma forma. E eu não posso pensar assim, mas em casa eu e minha esposa pensamos assim, por que meu filho é diferente? Porque ele recebe mais 1 milhão de informações. Aliás, uma dica boa, pais, procurem conhecer os youtubers que teu filho assiste. Não para falar mal deles, não é para falar assim, você fica ouvindo besteira. Não, para poder ter uma ideia de quais são os conceitos que ele está aprendendo e você poder, numa conversa até informal, falar, olha, gostei disso que o cara falou. Mas ele é meio bobo falando aquilo. A gente conversa naturalmente. Quando você fala assim, você só ouve besteira, você só ouve música que não presta, o que ele faz? Ele põe fone de ouvido e ele ouve sozinho, você não fica sabendo. Se o meu pai não quer ouvir, ele não quer ouvir. Sozinho. Então é melhor a gente ouvir junto. E aí a gente compartilha ideias. E esse compartilhar de ideias, quando o pai fala, não tenho tempo, sim, mas da tua casa até a porta da escola, 15 minutos. Se vocês tiverem um diálogo interessante na linguagem dele, filho, vocês vão conversar 15 minutos e vai ser legal. Agora, se você liga o rádio para ouvir as notícias e ele enfia o fone de ouvido para ouvir a música, depois você vai falar, meu filho não quer falar comigo? Pô, não dá, né? Você também não está tentando.